E aí, pessoal, tudo certo? A pescaria de praia é considerada por muitos pescadores como um jogo de xadrez e realmente tem muitos detalhes que você precisa prestar atenção para garantir o sucesso da sua pescaria. E também existem muitos erros que, se forem cometidos tanto pelos pescadores mais iniciantes como também pelos mais experientes, que podem sim comprometer a sua produtividade. E é justamente sobre esses erros e como evitá-los que eu vou falar no vídeo de hoje. Então aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo, vamos embora! Então, pessoal, como eu disse antes, a pescaria de praia é cheia de pequenos detalhes que você tem que prestar atenção para garantir o sucesso da sua pescaria. E tem muitos erros que, se forem cometidos tanto por pescadores iniciantes, como também muitas vezes por pescadores mais experientes que também caem em algumas armadilhas, esses erros podem sim comprometer a produtividade e o sucesso da sua pescaria. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre esses erros e também sobre como evitá-los. Quando você for pescar na praia, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é com relação ao local onde você vai fazer a sua pescaria. A má escolha do local onde vai ser realizada a pescaria é um erro muito comum, principalmente para os iniciantes na pesca de praia, e que pode ser determinante para o fracasso de uma pescaria. Muitas vezes eu passei por pescadores reclamando que aquela praia não tinha peixe, que não estavam pegando nada, mas quando eu fui ver, percebi que eles estavam pescando, por exemplo, em um banco de areia, e daí dificilmente realmente eles iam conseguir pegar alguma coisa. Então, para você garantir o sucesso da sua pescaria, a primeira coisa que você deve fazer é escolher o local correto onde você vai pescar. E para isso é muito importante você saber identificar os lagamares ou repuxos e também saber como é que funcionam as valas em uma praia para que você possa fazer a escolha correta do local. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de um vídeo justamente que eu fiz também ensinando a como identificar os lagamares ou repuxos em uma praia e que pode dar uma explicação um pouco mais detalhada sobre como identificar esses locais. Além disso, você pode também prestar atenção com relação a outros elementos, como por exemplo, estruturas dentro da água, como é o caso de pedras, de barcos naufragados, de galhos afundados ou mesmo de saída de rios. Todas essas situações, elas fornecem uma grande gama de alimento e muitas vezes de abrigo para os peixes também, fazendo com que ali tenha uma grande concentração de espécimes e podendo ser também um bom local para você realizar a sua pescaria. Então não caia nesse erro e escolha muito bem o local onde você vai pescar, pois isso pode ser sim determinante para o sucesso da sua pescaria. O segundo erro, que é bastante cometido também na pesca de praia, é com relação ao dimensionamento do seu equipamento. O mau dimensionamento do equipamento é outro erro bastante recorrente, especialmente para os iniciantes. Tem muita gente que acha que vara de pesca é vara de pesca e ponto final, que molinete é molinete e ponto final, e que qualquer equipamento que você vai utilizar, você vai conseguir fazer a sua pescaria normalmente. Na praia, não é bem assim que funciona, até porque muitas vezes você precisa realizar arremessos um pouco mais longos para encontrar onde o peixe está, você precisa de um equipamento que te forneça essas possibilidades. Então, fique bem claro, o equipamento para pesca em rio, em lago, em pesqueiros, em pesque-pagues, ele não é o mesmo equipamento que você vai utilizar na sua pesca de praia. Na praia é comum serem utilizados equipamentos maiores, varas mais longas, com por exemplo 3,60 m de comprimento, 3,90 m, 4,20 m até 4,50 m. Isso porque se você precisar arremessar um pouco mais longe, essas varas vão te dar as condições para você fazer isso. Além de tudo, como ela vai ficar um pouco mais erguida, um pouco mais levantada enquanto estiver na espera, ela vai sofrer menos influência das ondas que estouram na beirinha também, tirando aquela dúvida se é peixe ou se é onda, por exemplo, uma dúvida bastante frequente na pescaria de praia também, especialmente por iniciantes. A escolha de um molinete
correto também é importantíssimo. Isso porque é importante ter um molinete que te ofereça um carretel um pouco mais raso, que facilite a saída da linha, para te oferecer justamente esses arremessos um pouco mais longos que você pode precisar também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também mais 2 links com relação a vídeos que eu fiz explicando como escolher uma vara para pesca de praia e como escolher um molinete para pesca de praia. Se você estiver na dúvida de como escolher os seus equipamentos para pescar na praia, dá uma clicadinha ali e dá uma olhadinha nesses vídeos que você pode esclarecer as suas dúvidas com relação a esse quesito. O terceiro erro que é bastante cometido por pescadores na praia é com relação ao tamanho do anzol. Diversas foram as vezes que eu encontrei pescadores na praia reclamando da ação dos famosos papa-isca, que nada mais são do que peixes um pouco menores que vão mordendo a isca pelas bordinhas até arrancar ela totalmente do anzol. E assim, quando o pescador recolhe a linha, ele encontra lá o anzol limpo, sem peixe e nem isca também. Isso ocorre principalmente por causa de um anzol grande demais, com uma isca também muito grande sendo utilizadas. Para você entender melhor o porquê que isso é um erro, você tem que entender que na praia, geralmente os peixes que se pesca são um pouco menores, desde carapicus, papaterras, cocorocas, são peixes que em geral têm a boca pequena e não são de um tamanho tão grande como, por exemplo, os que você encontra em alguns rios ou mesmo em pesqueiros. Claro que tem exemplos lá no Nordeste, no Norte do Brasil, onde você encontra grandes espécimes de xaréus, de pampos, mas na maior parte do Brasil isso não é uma unanimidade, não é o que acontece. Em geral são peixes menores e por isso você tem que dimensionar também o tamanho do anzol que você vai utilizar. Se você colocar um anzol grande demais, a chance de os peixes menores roubarem a isca antes de algum peixe grande aparecer é muito maior e torna a sua pescaria, logicamente, muito mais frustrante. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: anzol grande pega peixe grande, mas não pega peixe pequeno. Agora, anzol pequeno pega peixe pequeno e pega peixe grande também. Então tente diminuir um pouquinho o tamanho do seu anzol, colocar anzóis menores, como por exemplo se for um maruzeigo, usar no máximo até um tamanho 14, por exemplo, não mais do que isso. Tente diminuir o tamanho dos seus anzóis, para que você possa ter sucesso na sua pescaria, pegar tanto peixes um pouco menores, como também de vez em quando vai entrar um peixe maior e que esse anzol vai conseguir segurar também. Então diminua o tamanho do seu anzol e não precisa se preocupar. Geralmente ele não vai abrir não, a não ser que você pegue um peixe realmente muito grande que pode fazer um estrago no seu anzol, mas aí é uma exceção e a probabilidade disso acontecer, é claro, é muito menor. Então tente diminuir o tamanho do seu anzol e aumentar assim a produtividade da sua pescaria. O quarto erro, que é bastante cometido também, é com relação à espessura da linha, a bitola da linha que é utilizada na pernada do seu chicote. Esse é um erro que é muitas vezes cometido até por pescadores mais experientes. Na hora de empatar o anzol, de colocar ele ali na sua linha, as pessoas escolhem às vezes uma linha muito fina, por exemplo, com relação ao tamanho do anzol que está utilizando. A pessoa pensa, mas é uma linha mais fininha, vai ficar mais maleável, vai ser mais difícil de ver dentro da água. Porém, o que se esquece de levar em consideração é com relação ao peso que esse conjunto vai ter. Isso porque a linha ela vai ser muito fininha e muito flexível para aguentar o peso do anzol combinado com a isca. E a tendência é que ela fique literalmente chumbada no fundo. Ela vai acabar quase se enterrando na areia por causa do peso somado, tanto da isca com o anzol e uma linha que não tem sustentação suficiente para manter esse conjunto um pouco mais atuante com a maré, se mexendo, flutuando um pouco dentro da água. Então busque sempre um equilíbrio entre o tamanho do anzol que você está utilizando e também a grossura da linha que você vai utilizar na sua pernada. Eu, por exemplo, para um anzol ali, um maruzeigo, por exemplo, de tamanho 14, eu utilizo linha 0,50, às vezes até 0,60 para empatar esse anzol. Quanto mais o anzol vai diminuindo e ficando cada vez mais pequenininho, aí você vai também diminuindo a bitola da linha a ser utilizada. Até porque se você utilizar uma linha muito grossa em um anzol muito pequeno, você não vai conseguir fazer justamente esse empatamento, você não vai conseguir amarrar o seu anzol na linha. Então tem que ser uma linha proporcional. Quanto maior o anzol,
mais grossa a linha que você vai utilizar também para garantir a movimentação da sua isca dentro da água e garantir que a sua isca, o seu conjunto, não fique chumbado ali no chão sem que nenhum peixe consiga sequer ver que ela está por ali. O quinto erro que é cometido também na pesca de praia é com relação à grossura da linha principal que você vai utilizar no seu molinete. Esse é outro erro que é cometido especialmente por iniciantes na pesca de praia. Muitas pessoas acham que você vai precisar daquela linha extremamente grossa caso venha algum peixão, o que não é algo muito comum na pesca de praia justamente. Então, o ideal para a pesca de praia, como você precisa de arremessos mais longos, você precisa ter uma sensibilidade um pouco maior, eu recomendo que você utilize linhas mais finas, no máximo 0,30, daí para baixo. É muito comum ser utilizada na pesca de praia linhas aí com a espessura de 0,16, às vezes até 0,14, tem gente que utiliza monofilamento, 0,18, 0,20, 0,23. Eu recomendo que a linha máxima que você utilize na praia seja 0,30, que ainda assim você vai conseguir arremessos relativamente longos e vai ter uma boa segurança caso entre um peixe um pouco maior. Mas tente sempre reduzir o tamanho da bitola da sua linha. Eu, por exemplo, utilizo linhas de 0,18 e 0,20, às vezes até 0,16. Então faça um período de adaptação. Comece com uma linha um pouco mais grossa, quem sabe uma 0,30, por exemplo. Quando você sentir confiança, diminua para 0,23, coloque uma linha um pouco mais fina e assim vai pegando confiança e tentando diminuir cada vez mais a bitola. Você vai perceber que você vai conseguir arremessar cada vez mais longe, pois essas linhas te permitem arremessos mais longos um pouco e você vai pegar confiança e entender que elas são sim linhas resistentes e que conseguem tirar o peixe da água sem problema nenhum. Então tente diminuir a bitola da sua linha. Vale lembrar que se você está utilizando bitolas finas, é importante você lidar com outros aspectos do seu equipamento, como por exemplo e principalmente a fricção, o freio do seu molinete. Deixe o peixe trabalhar, tomar linha, usar o freio, canse o peixe antes de tirá-lo da água. Assim você aumenta as chances de sua linha não arrebentar e você consegue diminuir a bitola da sua linha, ganhando em arremesso e também em sensibilidade de uma maneira muito mais segura. O sexto erro que é bastante cometido na pesca de praia é com relação à distância do arremesso. Quando for pescar na praia, é importante você ter em mente que nem sempre arremessos longos significam grandes peixes. O importante é você saber aonde o peixe está comendo naquele momento. Nem sempre o peixe grande ele vai estar lá no fundo. Muitas vezes os peixes maiores eles encostam até a beirinha da praia para procurar alimento, para se alimentar. Então, às vezes, eles estão mais na beira do que no fundo. É importante, portanto, você descobrir aonde o peixe está. Você tentar arremessar um pouco mais longe. Se você perceber que não está dando nada, tente arremessar um pouco mais perto. Utilizar dois conjuntos, por exemplo, para ter um pouco mais longe e o outro um pouco mais próximo, pode ser bastante interessante para você conseguir descobrir aonde os peixes estão comendo naquele momento. Mas então, que fique bem claro, nem sempre distância de arremesso significa peixes maiores. É muito mais interessante você descobrir em qual distância eles estão comendo naquele momento, pois isso varia muito não só de uma pescaria para outra, mas até mesmo no horário das suas pescarias. Às vezes eles estão comendo mais na beira no começo da sua pescaria, porém conforme a maré vai descendo, por exemplo, eles vão se afastando também e comendo cada vez mais longe. Então é importante você entender onde os peixes estão comendo e não pensar sempre que só pelo fato de você estar arremessando longe que você vai pegar peixes grandes. Não é assim que funciona, tente sempre procurar aonde o peixe está. A sétima dica que eu vou dar com relação aos erros cometidos na pesca de praia é com relação aos tipos de isca que você vai levar para a sua pescaria.
Esse é outro erro muito comum tanto para pescadores mais inexperientes quanto também para os mais veteranos, que é levar apenas um tipo de isca para a sua pescaria. Geralmente, o camarão é o mais utilizado e é quando mais recorrentemente acontece isso. Só que esse é um erro que pode ser fatal, pois o tipo de alimento que os peixes estão procurando naquele dia pode variar muito de uma ocasião para outra. Então é sempre muito importante você ter mais de um tipo de isca. Eu sugiro sempre levar o camarão, é lógico, por ser uma isca muito versátil, mas pode limitar muito os tipos de peixe que você vai pegar e pode limitar também a sua quantidade de capturas, já que nem sempre eles podem estar interessados no camarão. Então busque sempre ter ali um pedaço de sardinha, pode ser lula também, uma isca bastante interessante. As tatuíras você pode encontrar na praia mesmo, você pode tentar os corruptos, você pode tentar fazer a isca com filé de carapicu, tem aí uma infinidade de iscas que você pode utilizar, mas é bastante importante você lembrar sempre de levar mais de um tipo de isca para a sua pescaria. Minhocas de praia, por exemplo, são outra isca que tem bastante atividade geralmente dos peixes, em especial para as papaterras. Então busque sempre variar o tipo de isca e entender o que os peixes estão querendo comer naquele dia, pois isso pode ser determinante para o sucesso da sua pescaria. A oitava dica aí com relação aos erros que são mais cometidos é com relação à falta de proatividade na pescaria. Esse é um erro muito comumente cometido na pesca de praia, a falta de proatividade. Quando a gente está pescando na praia, a gente não deve se contentar com poucos peixes, com poucos resultados. A gente deve sempre buscar entender o que o peixe está querendo naquele dia e modificar a nossa pescaria de acordo com a necessidade. Ou seja, mudar o tamanho de anzol, o tipo de anzol, o tipo de isca que você está utilizando, a distância que você está arremessando, utilização de dois conjuntos ou não, o próprio local da sua pescaria pode ser modificado também. Não se contente com poucos resultados, seja proativo, busque entender o que os peixes estão querendo comer, em que distância eles estão comendo, pois assim você vai estar garantindo uma pescaria de maior sucesso, de muito mais atividade e, logicamente, muito mais diversão para você também. A última dica que eu vou passar aqui é um bônus e é importantíssimo com relação à sua pescaria de praia. E trata-se de fazer o checklist do seu equipamento antes de sair para pescar. Esse é um erro muito mais comum do que as pessoas pensam e acho que já aconteceu com todo pescador ou com quase todos os pescadores pelo menos. Chegar na praia e de repente perceber, putz, esqueci a isca, ou então esqueci o molinete, esqueci a vara, esqueci o calão da espera. Volta e meia acontece de a gente esquecer alguma coisa. Por isso, eu sugiro que você faça um checklist, justamente uma listinha de coisas que você não pode esquecer para pescaria. Maleta de pesca, isca, vara, molinete, espera. Tudo isso é importantíssimo e pode tornar a sua experiência de querer ir pescar um pouco frustrante, pois é bastante chato você chegar no local e descobrir que esqueceu alguma coisa e está impossibilitado de pescar. Então faça esse checklist e tente conferir, se possível, já na noite anterior, até mesmo, quem sabe, deixar já as coisas no carro prontinhas esperando, pois assim você garante que você não vai esquecer nada, que você vai conseguir pescar e ter um dia de pescaria bastante divertido. Então faça sempre um checklist de todas as suas coisas que você quer levar na sua pescaria para garantir que você não está esquecendo nada e que você vai sim conseguir ter um dia bastante divertido de pescaria para você, tá certo? E é isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos aqui do Pesca Fácil, tá certo? Um grande abraço e ótimas pescarias!